Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer uma live aqui sobre o jeito mais rápido de você ter resultado no seu quadril, tá? Essa live vai servir para pessoas comuns, profissionais, para todos que estejam envolvidos no meio aí da atividade física, ok? Então, hoje a gente vai responder essa pergunta, esse questionamento, essa provocação meio que filosófica para vocês, né? Porque hoje, com o tanto de material, conteúdo que temos aí, chega a virar uma discussão filosófica, né? Então, para quem não me conhece, eu sou o Felipe e a gente vai... vamos recapitular. Eu sou o Felipe e eu já trabalho há muito tempo na área, já fiz várias certificações, sou fanático por estudar e compreender e colocar em prática, porque não adianta a gente pegar e ficar só no conteúdo, só no estudo e não conseguir colocar na prática, né? Não adianta a gente só ficar pegando limão e não fazer limonada, né? Então, para a gente entender como a gente ter resultado rapidamente aí no seu quadril, a gente precisa entender o que é, né, o quadril. Então, vamos lá. O que é o nosso quadril, que a gente tanto fala, que o pessoal fala, precisa de mobilidade, precisa de estabilidade, precisa de força, precisa de glúteo médio, precisa de adutor, precisa de tudo. Tá, o que é o nosso quadril? O nosso quadril é uma articulação, a famosa junta, né? Junta tudo e joga fora. Não. Então, é uma junta, é uma articulação. E o que essa articulação faz? Articula. Bom, parece bobo, mas é o que muita gente esquece, é o que muita gente não presta a devida atenção, tá? Por quê? O que ela articula? Ela articula para alguma função. Por exemplo, a porta, ela articula desse formato. A porta, vamos dizer assim, é articulada. Então, ela abre e fecha. Ela tem um único movimento. Agora, o nosso quadril. Quais movimentos? Para onde ele articula? Ele articula para frente, para trás, para um lado, para o outro. Ele roda, faz vários tipos de movimento, não é? Então, se essa articulação tem toda essa capacidade de articular, né? A gente pode dizer que ela é uma articulação móvel, porque ela tem muito movimento. Então, se ela tem muito movimento, ela precisa de flexibilidade e estabilidade nesse movimento. Ela precisa conseguir controlar esse movimento. E aí a gente entra com um conceito que é a mobilidade, tá? E aí, entrando com esse conceito de mobilidade, o que a gente precisa entender? A gente precisa entender que a mobilidade, ela não é separada, não é uma coisa assim, só mobilidade, ou só estabilidade, ou só coordenação. Não, tá tudo integrado, nosso corpo trabalha todo junto, não dá para separar, tá? Falar isso é isso, isso é aquilo e já era. Não, a gente tem que entender que a gente tem o passo a passo e tem as doses certas disso em cada local, as predominâncias, tá? Então, pensando nisso, a gente entendeu que a predominância maior do quadril é a necessidade de mobilidade, não é? Então, como a gente tem resultado de mobilidade rápido no nosso quadril? Porque assim, tem muitas estratégias, vou sentar um pouquinho para trás para vocês conseguirem me ver todo aqui. Tem muita estratégia, né? Você pode fazer uma aula de alongamentos, pode fazer uma aula de yoga, você pode fazer uma aula de pilates, você pode fazer N aí, atividades para estar ajudando, tendo resultado mais rápido aí no seu quadril, não é? Só que qual que é a diferença? Que muitas vezes essas atividades não têm a clareza, não tem o dinamismo de ir diretamente no quadril, de trabalhar com foco nisso, com predominância nisso. E assim, e lembra que eu falei que tem todas essas conexões? Então, às vezes você vai fazer, vou dar um exemplo básico aí. Tem um exercício, vamos dizer assim, da yoga. Um exercício aqui, vou mostrar, né? Não vou ficar só falando. Estendi. Alonguei, voltei e tal. Ou depende do estilo da yoga, você fica lá parado, tá? Isso vai ajudar seu quadril? Vai.
Só que o que acontece? Não é só isso, você vai fazer várias outras coisas. Agora vamos pensar numa aula de Pilates, você vai fazer um movimento lá de Pilates e sobe, sei lá, vai. Então, o que acontece? Você tem muitas coisas para ir trabalhando. Você trabalha todo o corpo, você consegue focar em certas partes, mas assim, quando a gente trabalha uma metodologia específica, ela tem pontos que são características da metodologia. E aí o que acontece? Você vai ter um resultado ótimo, vai ter um resultado excelente com as metodologias. Citei aqui algumas, né? A yoga, o pilates, que são metodologias mais que vão te dar aí essa questão de mobilidade, vão trabalhar muito nesse foco. Só que qual que é a diferença? Por que às vezes você fala assim, tá, você está falando que a dose de movimento vai ser rápida para eu ter um resultado super rápido, né? Então, qual que é a diferença? A diferença é que a dose de movimento a gente tem clareza, que eu falei, a gente vai trabalhar diretamente nisso, diretamente com foco no que você precisa. E outra, a gente vai fazer as conexões. Por que a gente vai fazer conexões? A gente vai usar, às vezes, coisa da yoga, vai usar coisas do pilates, vai usar coisa do treinamento funcional, vai usar coisa da musculação, vai usar N metodologias juntas, só que num formato já direto, que vai te ajudar a levar você para o próximo nível, melhorar aí o seu resultado, aperfeiçoar e ter um resultado o mais rápido possível, tá? Hoje, a dose de movimento a gente consegue trabalhar com apenas 10 minutos por dia. A gente equilibra o seu corpo, ok? Então, se você conseguir entender isso, colocar na prática o que a gente mostra aqui, o que a gente faz, em apenas 10 minutos por dia, você já vai ter aí um resultado top no seu quadril, tá? Você vai conseguir acertar aí o que você necessita, beleza? Então, assim, pensando nisso, quais as características, o que acontece dentro de uma dose de movimento para a gente ter esse resultado que eu falei? Tá, a gente junta tudo, pega tudo de onde quiser, mas qual que é a diferença? A diferença é que a gente trabalha todos os pontos em doses certas. Por exemplo, que eu falei de mobilidade, estabilidade, coordenação, força, tensigridade, todos esses conceitos que existem hoje, tá? Então, a gente consegue trabalhar eles nas quantidades necessárias para você. E a gente ensina isso, como você usar essas quantidades, que dose, entre aspas, você toma diariamente dessas quantidades. E é esse o lance que a gente consegue ser mais rápido. Por exemplo, vamos lá. Se a gente tem uma dose de movimento aí que vai trabalhar mais mobilidade, o que a gente faria? Exercício aí, fazia esse que eu já mostrei, né? Fiz aqui 5 repetições, 2, 3 séries. Aí depois o que a gente faria? Ah, fiz esse daqui que trabalhei o plano X. Agora eu vou fazer esse outro aqui que a gente vai trabalhar lá na frente, vou e volto. Então, esse é um outro movimento. Aí você tem outro movimento lá, que aí você fala, tá, isso daqui tudo a gente trabalhou muita mobilidade, né? A gente está trabalhando essa questão de amplitude, de se mover, de flexibilidade, o controle da flexibilidade. Então a gente trabalhou as quantidades aí, vamos dizer que a gente trabalhou uma certa quantidade, por quê? Porque seu quadril precisa mais de mobilidade. Então a gente trabalhou muita mobilidade aqui com os exercícios. Só que lembra que aí o detalhe é que você também precisa dos outros componentes, porque seu quadril não é só mobilidade, a gente não consegue separar, falar assim, olha, quadril a gente só trabalha isso, o outro a gente só trabalha aquilo. Não, o corpo é integrado. Então aí o que a gente faz? A gente concilia, a gente junta. Por exemplo, fiz os exercícios lá, aí eu tenho as características certas, os movimentos que eu vou colocar e
trabalhar equilíbrio, estabilidade, tá? Então eu estou dando exemplos hoje. Essa live não é uma live para você fazer os exercícios, é uma live para você entender como a gente faz, ok? Então, por exemplo, fiz aqui um exercício de estabilidade. Aí, por exemplo, vou fazer outro exercício de estabilidade. Vou equilibrar aqui, levar a minha perna lá para trás, ó, equilibrei, paro, fico na posição, movimento, sei lá, o braço, tá? Então, vou me equilibrar, me estabilizar na posição. Por quê? Às vezes, seu corpo vai precisar disso, não é? E aí, beleza. Você já teve aí 2 componentes. E aí a gente fala, tá, mas lembra que tem outras características? Aí a gente vai ver, putz, mas será que você precisa agora desse momento da coordenação? Então tá, então vamos aprender a coordenar esse quadril. Então, aí o que a gente faz? Por exemplo, vamos lá, um outro exercício. Braço, braço. Braço, braço. Tá vendo que até eu mesmo... Então, ó, a gente trabalhei, desci, voltei. Braço, opa, braço, entendeu? Eu começo a conectar o meu corpo com outras partes dele, coordenar, controlar esse movimento usando o sistema aqui da minha cabeça, o sistema nervoso, tá? Então, isso são as características que a gente tem dentro da dose de movimento. E assim, qual que é o lance? Por que a gente consegue esse resultado mais rápido? Que a gente sempre promete aqui em apenas 10 minutos por dia. Por quê? Porque nós conseguimos te dar as doses exatas. Assim, exatas, não vou dizer exatas, perfeitas, mas as doses mais prováveis que você vai conseguir o resultado aí de forma rápida e segura, precisa, com clareza o trabalho, ok? Então, isso é o que diferencia essa questão da dose de movimento para a gente conseguir ter um resultado aí mais rápido, mais efetivo e mais seguro, beleza? Hoje a live vai ser bem curtinha, bem rapidinha, porque eu só queria passar exatamente isso para vocês, o porquê da gente ter esse resultado mais rápido, como fala? Essa diferença de não ser uma metodologia fechada, né? E o ponto final que eu quero deixar aqui para vocês. A grande importância que a gente faz aqui, que difere de tudo, é que a gente trabalha os princípios do nosso corpo, tá? Por quê? Muitas vezes você vai fazer um exercício, vou voltar aqui, vou fazer um exercício, o que acontece? Você prende às vezes a respiração e a gente ensina você a importância dessa respiração. O que ela vai fazer? Por exemplo, você conciliar. Entendeu? E aí você respirar no movimento, ou você entender o porquê que você tem que ter aí um momento antes do treino para respirar, ou mesmo um momento que você não deve treinar. A gente consegue te explicar e mostrar esses princípios. Por quê? Se a gente não tiver esses princípios como base, é como se você estivesse construindo um prédio em cima de um banco de areia. Esse prédio vai desabar em algum momento. E aí você vai construir um resultado fraco. Por quê? Porque pode ser que esse resultado seja construído em cima desse banco de areia e aí vai cair esse prédio, né? Como se fosse firme como um prego na areia, né? Então, não adianta, a gente precisa ter esses princípios e é isso que a gente faz. A gente pega esses princípios que a gente aprende dentro da faculdade, que são princípios que a ciência mostrou pra gente, que são princípios do quê? Biomecânicos, bioquímicos, psicofisiológicos, que a gente integra eles para a gente conseguir realizar todo esse trabalho de forma rápida, tá?
e conseguir esse resultado o mais rápido que for possível aí para vocês, beleza? Então era isso que eu gostaria de estar passando para vocês. Essa live foi bem mais rápida que as outras e não vou ficar enchendo linguiça aqui e espero que vocês tenham gostado e compreendido aí como é a nossa forma de trabalho e por que que a gente consegue esses resultados mais rápido que as metodologias convencionais, ok? Até, pessoal, amanhã 11h11.